vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético. Mais uma quarta-feira com vocês. É quarta temporada e venho trazer coisas novas para esse podcast. Essa temporada, por enquanto, a gente está trazendo top 5, né? Curiosidades e fazendo um top 5 aqui de alguma curiosidade de escritor. Então, pode ser que ao longo dessa quarta temporada, alguma quarta-feira eu não traga um top 5, eu leia eu simplesmente posso declamar um poema com minha voz de taquara rachada e declamando de forma estranha. E também pode ser que uma quarta-feira eu poste aqui alguma entrevista com algum escritor, alguém que trabalha com literatura ou algum poeta. Mas hoje traremos mais um top 5 de alguma curiosidade sobre escritores. Puxar a vinheta. Sim, antes de eu puxar a vinheta, eu convido você a verificar se você está inscrito no canal desse podcast aqui no YouTube. Lembrando que não estamos mais no Spotify, o podcast está exclusivo só no YouTube. Aperta o like, clica no sininho, comenta, compartilha e vamos lá, puxa a vinheta. Você lírico e eu poético. E o top 5 de hoje é sobre escritores que alcançaram sucesso após a morte. O primeiro que a gente vem trazer para vocês é Franz Kafka. Kafka, ele flertou com o suspense durante toda a sua vida, mas partiu deixando diversas obras inacabadas. O devido reconhecimento só chegou após sua morte e seu título mais conhecido, A Metamorfose. Kafka ele se tornou um clássico e referência para diversas áreas de estudo como a psicologia. Pena que o sucesso só veio depois de sua morte. Que pena. O cara não sabe que hoje ele é referência para estudo, né, da psicologia. Enfim. Número 2, nesse top 5 de escritores que ganharam reconhecimento, sucesso depois da morte, Emily Dickinson, ela, né, a poetisa, eu prefiro chamar a poeta, então eu vou dizer a poeta americana. Dickinson tinha fama de reclusa por causa de sua personalidade extremamente tímida e por viver solitária. No entanto, o período de isolamento rendeu a ela uma obra de 1.800 poemas e 1.000 cartas. Nossa, haja poema. Eu ainda quero chegar nesse nível aí, mas não chego. Eu tenho que ficar escrevendo até eu ficar velhinho para escrever 1.800 poemas. Enfim, Dickinson, ela nunca chegou a publicar em vida. Sua obra só foi reunida e editada anos após sua morte, com a ajuda de sua irmã, sendo muito elogiada pelos leitores e críticos. É uma pena ela não ter publicado em sua vida e não ter visto o reconhecimento. Pois então pronto. É assim, a vida de escritor é assim. Terceiro, mais um escritor que fez sucesso após a morte. Temos o escritor Herman Melville. Acredito que pronuncia assim, Herman Melville. Para o autor,
do clássico Moby Dick. O reconhecimento só chegou 20 anos após sua morte. Ironicamente, Herman publicou a obra ainda em vida com o título de A Baleia, mas foi um enorme fracasso e prejudicou bastante sua reputação como escritor em sua época. Que triste, que triste. Em quarto, Lima Barreto, que ele já apareceu aqui no top 5 anterior, que foi o... como era o nome? Sim, escritores que morreram pobres. Lima Barreto, ele foi provavelmente um dos mais prejudicados pelo preconceito em sua época. Ele era visto como um louco, além de ser pouco valorizado por ser negro e pobre. Lima Barreto era desprezado por não ter condições financeiras de pagar pela publicação de seus textos. É muito complicado. Eu hoje, 2021, eu tive dificuldade para publicar. Eu gastei 2.300 com muita ajuda das pessoas. Porque se fosse do meu bolso todo esse dinheiro, eu não tinha publicado meu livro. E não tive retorno nem de 10% do que gastei. Mas enfim, a gente tá falando de Lima Barreto. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? Lima Barreto era desprezado por não ter condições financeiras de pagar pela publicação de seus textos. E além disso, suas críticas contra a sociedade elitista o afastava dos leitores de classe média, que gostavam apenas de consumir literatura onde o Rio de Janeiro fosse descrito de forma positiva. O autor morreu cedo, aos 41 anos, por conta de problemas psiquiátricos e só teve o merecido reconhecimento anos mais tarde. Eu adoro, eu gosto muito do livro dele, Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Já li 3 vezes. E vou ler de novo, porque eu tenho uma memória meio ruim e acabo esquecendo de muita coisa que eu leio. Então é sempre bom estar lendo de novo. E para fechar essa lista, temos mais um brasileiro nessa lista de escritores que ganharam sucesso só depois de sua morte. Eu estou falando nada mais, nada menos que Oswald de Andrade. O autor brasileiro costumava chocar a sociedade de seu tempo com suas críticas ao estilo poético vigente, parnasianismo. Um dos fundadores do movimento modernista, Oswald de Andrade, não era bem aceito pelas pessoas, o que impediu que ele alcançasse grandes voos profissionais. Era visto pelo público e pelos críticos como um lunático que não devia ser levado a sério. Geralmente os caras que eles chamam de louco, lunático, são um gênio. E esses perfis de escritores, infelizmente, as pessoas só vão entender sua obra anos depois, porque esses perfis de escritores, eles estão à frente da sua época. E que é triste, porque escritor ou qualquer trabalho que você faz tem o reconhecimento enquanto vida é muito bom pro seu trabalho. Depois que você morre, o reconhecimento não serve de nada. Não serve de nada. Então com mais esse top 5 maravilhoso que eu venho trazer alegria para vocês, ou não. Se você for leitor, talvez você esteja gostando desses episódios. Agora, se você for escritor, talvez você não tenha gostado desse top 5. Antes de finalizarmos, quero convidar a lembrar, eu convido a você a lembrar, conferir se você está inscrito nesse canal, esse podcast no YouTube, e comenta aí o que você achou. Eu comento qualquer coisa, nem para dizer que tá ruim. Comenta aí, tá ruim, precisa melhorar e muito. Mas comente
curte, compartilha aí. Quem quiser comprar meu livro, o link na descrição. Quem quiser contribuir por esse projeto aqui, esse canal no YouTube, esse podcast, tem aí também na descrição o Pix que você pode ajudar. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima quarta-feira e nós voltaremos com mais um episódio desse podcast. Pode ser que eu traga outro top 5, pode ser que eu só chegue aqui e declame um poema, e talvez eu traga uma entrevista com algum escritor, poeta, qualquer pessoa que trabalha com literatura. Eu posso também trazer alguma entrevista. Eu não prometo que vou fazer como temporada passada. A temporada passada entrevistei 9 pessoas. Eu não vou prometer que eu vou entrevistar muitas pessoas nessa temporada. Talvez eu nem entreviste ninguém. Pode ser que eu entreviste, mas a gente vai estar trazendo conteúdo sobre literatura toda quarta-feira. E lembrando, essa é a 4ª temporada e só está começando a 4ª temporada. Valeu!